E agora a gente muda de assunto. Eu quero saber se você já sentiu dores nos braços, dormência nos braços, nos ombros, nas mãos. Sabia que esses sintomas podem ser hérnia de disco? Assunto para o quadro Fala Doutor de hoje. Roda a vinheta, produção. Para se ter o diagnóstico de hérnia de disco, precisa ser avaliada a sensibilidade, força motora e reflexos. Vamos falar mais sobre esse problema de saúde, contando hoje com a participação do médico neurocirurgião, o Dr. Ricardo Mota, que está aqui já ao vivo com a gente, a quem agradeço, está disponível, participando desse momento com a gente, que é tão importante, doutor. Imagina quantas pessoas podem agora, nesse momento, ser orientadas, pessoas que sofrem com dormência, sofrem com dor nos ombros e muitas vezes não sabem a que estes sintomas estão relacionados. Bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia, Tamires. Bom dia, espectadores do Fala Doutor. Pois é, o programa são doenças muito recorrentes, né, no nosso. Agora a coisa está mais evidente com o problema do Wesley Safadão, né? E é um assunto muito bacana de se tocar. Perfeito. A partir de agora, você que está acompanhando a gente em casa já pode participar, enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp do BG, o nosso canal de interatividade em tempo real, que é o 996520105. Também o nosso assunto estará disponível para que você fique sabendo do que a gente está tratando no Fala Doutor de hoje. Na sua mensagem é importante que você envie o seu nome completo, o seu bairro e a sua cidade, para que eu possa identificar você e ler a sua mensagem no ar. Vamos aqui no telão do BG com a primeira pergunta. Cristina dos Santos, ligadinha com a gente em Itabaiana. Bom dia, população itabaianense. É possível ter hérnia de disco sem que os sintomas sejam apresentados, doutor? Perfeito, é muito possível. Na verdade, estima-se que 50% da população tenha uma imagem, um diagnóstico de hérnia de disco, um diagnóstico imaginológico de hérnia de disco e não apresente nenhum sintoma. Então, é por isso que é importante que as pessoas façam exames, né? Daqui a pouco vamos falar sobre os exames, agora vamos a mais perguntas. Sandro Oliveira ligadinho com a gente em Ribeirópolis. Postura inadequada no dia a dia ou trabalhar muito tempo sentado pode causar hérnia de disco? O surgimento da hérnia de disco ele vem é multifatorial. Primeiramente, a gente traz uma carga genética com isso aí, que acaba trazendo a alteração nos exames. E isso pode ser piorado com postura, falta de exercício, tabagismo. Poucas pessoas sabem que o tabagismo pode piorar, causar hérnia de disco. Mas a postura é um dos fatores, sim, que pode causar a hérnia de disco. Mais perguntas aqui com a gente no telão do BG. Hoje com a gente o neurocirurgião Dr. Ricardo Mota, do The Cos Day Hospital. Luísa Melo ligadinha com a gente em Umbaúba. É verdade que a hérnia de disco surge geralmente com pessoas de mais idade? Não. A hérnia de disco ela pode começar a surgir a partir dos 30 anos de idade. Ela pode surgir a partir dos 30 anos, seguindo um pico. O pico ele vai ocorrer entre 50 e 60 anos de idade. Mas a hérnia de disco em si, aquela dor ciática, aquela dor que vai para a perna, ela é até mais comum em pessoas mais jovens. Então, a faixa etária de 20, 30, 40 anos, essas pessoas também podem ter hérnia de disco? Sim. Então, o sinal de alerta apresentou, por exemplo, dor nos ombros, dores nas pernas? Em geral, na coluna cervical, no pescoço, ela começa com dores naquela região, tanto na cervical quanto na lombar. A mais comum é a lombar, né? Ela em geral, começa com a dor na coluna lombar com irradiação para as pernas, ou perna, geralmente uma ou outra perna. Esses são os sintomas mais comuns. Aquele incômodo ao ficar em pé, ao ficar sentado por muito tempo, isso são os sintomas iniciais. Se isso persiste, se isso você está atrapalhando de alguma forma a sua qualidade de vida, é importante que você seja avaliado e aí o seu médico tenha a ver se isso pode ser. Existem outras causas de dor também, mas esse é o sintoma inicial. Muitas mensagens já chegando e como eu disse, importante que você escreva para mim já de imediato seu nome completo e a sua cidade. Vamos a mais perguntas aqui no telão do BG, no telão do quadro Fala Doutor. Adriano de Jesus ligadinho em Macambira. Cãibras nas pernas podem indicar hérnia de disco lombar? Hérnia de disco lombar?
Pode. O que a gente chama, o que possivelmente se chama mais de cãibra é aquela dormência, é aquela dificuldade de movimentar. Isso pode, a dor neuropática, que é o que mais é causado por a dor ciática, né? Isso pode ser uma dor em pontada, em queimação, ou que o paciente mais comumente fala, que é uma dor em aperto, uma dor por dentro, uma dor no osso, né? Cãibras por si só, como aquelas que a gente tem quando faz um exercício mais extenuante, não. Né? Que você fez um exercício mais extenuante e aquilo ali acaba causando contrações musculares. Isso não, mas às vezes o paciente chama de cãibra esse sintoma pouco definido, como a irradiação para a perna. Olha, a Ângela Maria Santos Pinto está interagindo aqui comigo em tempo real pelo WhatsApp do BG. Ela está ligadinha, doutor, no bairro Farolândia, aqui na capital. E ela pergunta assim: bom dia, Tamires. Bom dia, doutor Ricardo Mota. Formigamento nos pés tem a ver com hérnia de disco ou não? Pode ter a ver. Não é comum se há apenas o formigamento nos pés. Porque isso pode ocorrer por outras doenças, como a neuropatia, que a gente chama de neuropatia periférica. Mas se ela vem irradiada da coluna, isso sim é característico. Né? Entendi. Vamos a mais perguntas aqui no telão do seu Balanço Geral. Lívia Cardoso, ligadinha em Lagarto. Quais os exames que podem diagnosticar a doença? Bom, o exame principal, que é padrão ouro para diagnóstico de hérnia de disco, é a ressonância magnética. Né? Outros exames como raio-x, tomografia, eles podem dar algum indício de que haja alguma doença naquele disco. No entanto, o principal é a ressonância magnética. Próxima pergunta aqui no telão do BG, hoje falando sobre hérnia de disco. Juliana dos Santos, em Nossa Senhora das Dores, pergunta: em quais circunstâncias a cirurgia é indicada? Excelente pergunta. A grande maioria dos casos de hérnia de disco, ela é tratada de forma conservadora. Medicamentos e fisioterapia é o principal, são os principais. Depois de um período de cerca de 3 a 6 meses sem melhora desses sintomas, a cirurgia pode estar indicada sim. Ou, em alguns casos, que isso é uma minoria ainda maior, em que há uma perda de força ou alterações na micção ou defecação, né, de forma aguda. Né? Isso aí é uma cirurgia já de urgência. De urgência, né, doutor? E olha, falando nesses tipos de cirurgia e nesses casos, a telespectadora Miriam Lima, que está acompanhando a gente no Marcos Freire 1, em Nossa Senhora do Socorro, muito obrigada pela audiência. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Ricardo. Olha só, eu sofro da hérnia de disco e já tenho mais o disco nem o líquido. Eu sofro com muitas dores. Tem cirurgia para esse caso? Pois ela já não se locomove sem sentir dores. Provavelmente sim. Essa provavelmente é a paciente que se encaixa no que eu falei antes. Ela já não respondeu ao tratamento conservador, já não respondeu ao medicamento, fisioterapia, e a cirurgia, na maioria dos casos como esse, está bem indicada. É bem indicado assim, urgentemente, né, doutor? Vamos a mais perguntas aqui. Adriele Silva, ligadinha também com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Em quanto tempo uma pessoa que passa por uma cirurgia pode voltar à rotina normal? Eu acho que essa é a grande ansiedade, né? Sim. Voltar à rotina normal. Existem, vamos falar da cirurgia mais comum para a hérnia, que é a cirurgia de microdissectomia, que é só retirada do disco. O paciente vai depender muito da sua atividade, qual a atividade que ele exerce. Mas, isso, em geral, o paciente pode voltar entre 45 dias e 90 dias. Uma atividade mais leve, com 45 dias já é possível voltar. Via de regra, 3 meses é o mais comum. Mas quando a gente fala assim, atividades, são atividades mais pesadas, até atividade física. Mas trabalho, isso é mais precoce. 45 dias já é possível voltar, sim. A depender do trabalho. Uma média de 45 dias, né? Doutor, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente, trazendo esses esclarecimentos, agradecendo a toda a equipe do The Cause Day Hospital, trazendo essa prestação de serviço toda quarta e sexta-feira com a gente e hoje com a participação aí do neurocirurgião, doutor Ricardo Mota. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia.